O mundo do futebol está em luto após a confirmação do falecimento do jogador uruguaio Juan Izquierdo, que teve um mal súbito no gramado do Morumbi semana passada e depois de muita luta nos deixou nesta última terça-feira. A morte do zagueiro do Nacional do Uruguai trouxe mais uma vez uma tristeza gigantesca ao futebol mundial. Infelizmente, o caso de Izquierdo não é algo isolado, sendo que já tivemos outras mortes de jogadores em campos que causaram um grande impacto no esporte mais popular do mundo. Nesse vídeo a gente vai conferir alguns jogadores que infelizmente morreram após passar mal em campo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Serginho. Nos anos 2000, o pequeno time do São Caetano viveu sua era de ouro, sendo vice-campeão brasileiro e até vice-campeão da Libertadores. O time do ABC passou a ser o segundo time de coração aí de muita gente, porque todos gostavam de vê-los tendo sucesso. Um dos ídolos do clube, o que teve a ascensão aí junto com o time, foi o zagueiro Serginho. Sempre demonstrando muita raça e paixão pelo esporte, o zagueiro foi destaque do Azulão durante anos e não à toa se tornou o capitão da equipe. Porém, no seu auge, algo aconteceria que mudaria o futebol para sempre. O jogo aconteceu em 2004, numa quarta-feira, e foi no Morumbi, sendo o resultado aí de 4-2 para o São Paulo, mas a verdade é que disso mesmo ninguém se lembra, né? O que ficou marcado na memória de muitos, inclusive da minha, foi a queda de Serginho aos pés de Grafite, cena que até hoje a gente se lembra com muita tristeza. Se roscou ali o Marcos Aurélio com o Jean, agora tem um jogador do São Caetano, parece até desacordado, hein, Celito? Exatamente, porque o pessoal está desesperado, os jogadores do São Caetano chamaram às pressas o médico do São Caetano. Depois do mal súbito do zagueiro, os jogadores de ambas as equipes se comoveram e uniram a fé para que Serginho ficasse bem. O jogo foi encerrado e o atleta foi levado ao hospital, mas infelizmente seu destino já estava escrito, né? Lá, aos 30 anos, ele faleceu pouco tempo depois. Assim que a morte do jogador é anunciada, parentes e amigos de Serginho se desesperam. Após esse fato com o Serginho, que as coisas ficaram mais profissionais dentro dos gramados por aqui, com ambulância em campo, um material mais apropriado para acontecimentos como esses. Inclusive, essas novas normas já ajudaram a salvar muita gente. Serginho teve que ir para as coisas melhorarem, mas certamente o ídolo do São Caetano tem um espaço na história e será eterno na mente daqueles que o viram jogar. Marc-Vivien Foé. Aos 28 anos e com um currículo de respeito, com passagens por clubes de Inglaterra e França, além de participações em 2 Copas do Mundo, Foé era um dos principais nomes aí da seleção de Camarões para a Copa das Confederações de 2003. A seleção africana vinha bem durante a competição, tendo vencido até mesmo o Brasil. Assim, chegaram com moral para a semifinal da competição, onde iriam enfrentar a Colômbia. O jogo estava no segundo tempo até que a fatalidade veio acontecer. Num lance onde Foé, enfim, nem estava ali em disputa com ninguém, ele sofreu um colapso e caiu no meio do campo. A curiosidade é que na hora os jogadores não perceberam a gravidade do caso e o jogo continuou normalmente. O pior foi que logo depois de ser atendido, o meia já sofreu um infarto fulminante, o levando a óbito ainda no gramado. Camarões conseguiu chegar à final da competição contra a França, onde ocorreram diversas homenagens ao atleta que tinha muitos amigos, inclusive na seleção francesa, já que na época ele estava atuando pelo Lyon da França. Ninguém se lembra muito da bela campanha da seleção africana, mas sim apenas o triste acontecimento com uma de suas maiores estrelas. Miklos Ferrer. O atacante húngaro Miklos Ferrer, com apenas 24 anos, já era uma figurinha carimbada no campeonato português, tendo passado por grandes times do país, incluindo o Porto, e jogava por outro gigante, o Benfica. O atacante da seleção da Hungria foi junto com seu clube jogar fora de casa contra a Vitória de Guimarães, e mal sabia ele que seria sua última partida. O Benfica vencia a peleja por 1-0 até que o fatídico lance aconteceu. Após impedir um lançamento lateral ao jogador adversário, Ferrer recebeu um cartão amarelo. Tudo parecia tranquilo, já que estava no final da partida, só um aparente cansaço. Ele até deu uma risadinha depois de receber o cartão,
Só que infelizmente, logo após isso, ele já se abaixa, coloca as mãos no joelho e cai apagado. Os médicos e colegas perceberam de imediato que ele tinha sofrido uma parada cardíaca e o seu colega Sokota tirou-lhe a língua da garganta com suas próprias mãos, né, para que o húngaro não sufocasse imediatamente. Fizeram todas as manobras de reanimação e nesta altura todo o estádio já tinha percebido a gravidade da situação. Uma ambulância entrou em campo para transportar o jogador para o hospital. O dia foi de apreensão até que a notícia que ninguém queria chegou. Antes da meia-noite, a morte de Ferrer foi confirmada, sendo que o médico legista anunciou que o jogador morreu devido a uma fibrilação ventricular, devido a uma cardiomiopatia hipertrófica. O Benfica aposentou a camisa 29 do jogador e fez até uma estátua para ele em seu estádio, para que o jogador ficasse, né, eternizado na memória de todo torcedor do clube. Antônio Puerta. Puerta era a joia da base do Sevilha, né, e com seus 22 anos era uma promessa até para a seleção espanhola. O lateral ganhou destaque com o título da Copa da UEFA em 2007, convertendo o pênalti decisivo na final contra o Espanyol. Sua carreira estava em plena ascensão e o futuro parecia brilhante para o jovem. Uma pena que uma parada cardíaca encerraria sua trajetória precocemente. Em 2007, no jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol daquela temporada, Antônio Puerta desmaiou no gramado devido a uma parada cardíaca durante um jogo aí contra o Getafe. De cara, os jogadores já perceberam que a coisa era séria. O diferente desse caso é que Puerta, após os primeiros atendimentos no gramado, ainda chegou a se levantar e, amparado por colegas, foi andando ao vestiário. O problema é que lá ele já sofreu outras paradas cardíacas e a caminho do hospital em Sevilha sofreu outras 5. No total, ele sofreu 9 paradas cardíacas que lhe causaram danos irreversíveis no cérebro e posteriormente falhas em alguns órgãos. Puerta faleceu 3 dias depois devido a uma encefalopatia postanóxica, que seria então a falta de nutrientes e oxigênio ao cérebro. Puerta deixou a namorada grávida de 8 meses do seu primeiro filho. Juan Manuel Izquierdo. O defensor do Nacional, Juan Manuel Izquierdo, de 27 anos, foi o último jogador que acabou falecendo após passar mal em campo. Ele morreu na terça-feira, dia 27, em São Paulo. O atleta teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Ele ainda lutou vários dias internado, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer. Acenam, pedem a presença da ambulância, o atendimento foi rápido, em poucos minutos ele foi retirado do estádio, foi trazido diretamente para cá, para a unidade de terapia intensiva. O zagueiro estava internado desde a última quinta-feira, dia 22, quando teve um mal súbito no segundo tempo do jogo do Nacional do Uruguai contra o São Paulo, no Morumbi, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Izquierdo foi socorrido pela equipe médica do local, mas após alguns minutos sob cuidados, notaram que ele precisaria aí de mais atenção, então ele foi colocado na ambulância e levado ao hospital mais próximo. Times do Brasil, do Uruguai se uniram em solidariedade à família do jogador. O campeonato uruguaio foi interrompido desde o acontecimento e não há previsão para que as partidas sejam retomadas. Nos últimos dias, a família de Juan chegou ao Brasil para acompanhá-lo. Ele deixa os pais, Nelson e Sandra, a esposa, Selena, e 2 filhos, uma menina de 2 anos e um recém-nascido. Que descanse em paz. Outros jogadores já chegaram a falecer após ocorridos aí dentro dos gramados, mas relembrei aqui apenas aqueles mais famosos, né, que de certa forma nos impactaram mais. Fica nossos sentimentos aí a todos os envolvidos e comenta aqui se você lembra de mais algum outro jogador que a gente não comentou nesse vídeo, né? Quem sabe a gente consegue até fazer uma parte 2 desse vídeo, né? Bom, até o próximo. Tchau.